Quem é o homem que tranquilo ressona e sonha em meio à tempestade? Quem é? Parece tão indiferente à violência das ondas. Quem pode tragá-lo? Talvez não deva ser outro este homem no barco ao meu lado é Deus. Quem é um homem nesse barco? Quem é? O mar, o vento lhe obedecem. Quem é? Depois que fala é calmaria, mas eu tremo, eu morro de medo. Porque não pode ser outro este homem no barco ao meu lado é Deus. De que me vale essa bonança do lado de fora desta embarcação? Se ali na proa está alguém que sabe muito bem de todas as tormentas do meu coração, eu quero me lançar aos teus pés. Sua luz é tão intensa que eu temo morrer dali. Quem é? É todo santidade. Quem é? Diante dele sou flagrado. Quem é? Melhor que eu tivera naufragado pra longe, bem longe, a não ser que perdoe. Porque não pode ser outro este homem no barco, ao meu lado é Deus. Porque não pode ser outro. Porque não pode ser outro este homem no barco ao meu lado é Deus. Bom dia. Como você está? Como está seu coração? Tudo em paz? Já orou? Já leu a Bíblia hoje? Hoje eu acordei meditando
No Salmo 73, Asaf, inveja. Interessante que Salmo 73, versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. É interessante esse salmo de Asaf porque ele tem uma mensagem bastante peculiar, singular, diferente da mensagem, digamos assim, da teologia, um pouco diferente da retribuição, mas os amigos de Jó, pelo menos eles, não Jó, enfim, no final da história do livro de Jó, leia o livro de Jó, é muito bom. A gente percebe que Jó construiu uma nova teologia. E os amigos de Jó tinham uma teologia bem semelhante à de Asaf. Uma teologia que faz com que os homens sejam propensos a sentir inveja. Nós sabemos, né? Levita, sacerdote, pastor, pessoas que se dedicam totalmente ao reino de Deus, enfim, ganham dinheiro com isso, transformar isso numa profissão, não que isso seja pejorativo e ruim, enfim. É maravilhoso ter pessoas dedicadas integralmente ao reino de Deus. Confesso que para aqueles que são realmente piedosos é uma vida difícil. Como era a vida de Asaf? Ele não tinha luxo, não tinha carruagens, não tinha roupas de linho fino, não tinha, quem sabe, como dar bons presentes para seus filhos e sua esposa. Se você for estudar a liturgia do templo, a gente percebe que Davi entendeu um segredo que Esdras também entendeu. A mão bondosa do Senhor é sobre todos aqueles que o buscam. A mão bondosa do Senhor é sobre todos aqueles que o buscam, mas seu poder e sua ira é contra todos aqueles que o abandonam, que o negligenciam. Eu gosto do Bob Jinks, infelizmente ele faleceu com câncer, né? Foi muito triste a partida dele. Muitos reformados amavam seus sermões. Bob Jinks. Eu vou deixar aqui na descrição um sermão dele. Busca a Deus de todo o seu coração. Pelo menos a versão legendada e traduzida do sermão. Só um trecho. Depois, se você quiser, se você escuta bem inglês, escute essa mensagem completa dele. Eu creio que ele já tinha recebido o diagnóstico dos médicos que ele estava com câncer. E os seus últimos sermões foram quebrantados, piedosos, maravilhosos. Os últimos sermões do reverendo Bob Jinks. Eu falo Jinks, mas é Jennings que escreve, enfim. E nesse sermão, busca a Deus de todo o seu coração, ele cita esse texto de Esdras, né? A mão bondosa do Senhor é sobre todos aqueles que o buscam para o seu bem, mas o seu poder e a sua ira são contra todos aqueles que o abandonam. Aí ele fala uma frase que eu nunca vou esquecer. Um avião, quando para de progredir, de voar, ele começa a cair. Isso não é incrível? Um cristão, quando para de buscar a Deus, ele começa a encontrar o seu fim, ele começa a cair, a regredir na vida espiritual. Então, um cristão, quando para de buscar a Deus, é algo perigosíssimo. Ainda mais diminuindo constância de oração, vida devocional, tudo se torna mais perigoso. É como se fosse assim, você está numa grande guerra e você está chegando perto dos soldados mais habilidosos que protegem o rei. Não é hora de você descansar, de você ficar mais lento, não. Agora que é a hora que você tem que dar o seu melhor, ou então tudo foi em vão. Toda a sua vida não teve nenhum sentido. Assim também é o cristão. Quanto mais perto da cidade celestial, mais ele tem que se esforçar, porque é agora que a salvação está mais próxima do que nós, como esteve antes, como está lá em Romanos capítulo 13. Tem muitas pessoas que estão chegando no final da jornada, no momento de ser coroado, e ele começa a reduzir a quantidade de leitura da Bíblia, a quantidade de oração. E isso é perigoso. É perigoso.
Olha, Romanos capítulo 13, versículo... Romanos capítulo 13, versículo 11. Fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é a hora de despertardes do sono, porque agora a salvação está mais próxima do que quando cremos. Ou seja, você está mais próximo de chegar na cidade celestial e agora você começa a reduzir a sua vida de oração, a sua vida de busca a Deus. E eu creio que Davi entendeu, se você for estudar a liturgia do templo, entendeu aquilo que Esdras disse. Quando o povo para de buscar a Deus, Deus vira as costas para o povo. Então, Asaf sabia muito bem disso, como todos os estudiosos da liturgia do templo, havia constante adoração, constante serviço no templo. Eles não paravam, era toda hora adoração, adoração, adoração. E isso é o que fazia o povo de Deus ficar seguro. E Davi sabia muito bem que quando ele estava fugindo de Saul no deserto, ele fazia uma tenda no deserto e tratava aquilo como casa de Deus, com a maior reverência possível, com o maior respeito possível, com temor. Ele chegou até a invejar os pardais, né? Até os pardais encontraram casa, ou seja, ele invejava os passarinhos que faziam a sua casa no templo, porque ele queria morar no templo, ele queria viver ali eternamente, ali adorando a Deus, porque ele sabia que enquanto ele estivesse adorando a Deus, ninguém poderia matá-lo, ninguém poderia feri-lo. Enquanto ele estivesse na presença de Deus, somente debaixo da permissão de Deus é que ele morreria. Davi chega até usar alguns argumentos interessantes em suas orações. Senhor, os mortos não te louvam. Enfim, Davi não tinha uma compreensão muito grande da ressurreição e da vida eterna, profunda como nós temos nos evangelhos, com os apóstolos, etc. Mas é um bom argumento dizer, Senhor, me deixe viver para glorificar a Ti, para Te louvar. E havia adoração constante ali no templo. E a vida do sacerdote é caracterizada, se você for olhar no Antigo Testamento, você vai ver que o sacerdote, ele vivia do templo. Aquilo ali era a sua vida. E ele não recebia grandes quantias de ouro, de dinheiro para poder esbanjar. Deus era realmente a herança, o grande tesouro dos sacerdotes. E quando nós observamos a vida de Asaf, nós percebemos que esse é um dilema que todos os cristãos enfrentam. Todas as pessoas que servem a Deus, seja com música, seja com pregação, seja com livros, qualquer pessoa piedosa que busca servir a Deus nesta área enfrentou problemas financeiros. E eu creio que esse devocional de hoje pode te fazer refletir e pensar, será que eu estava tendo inveja de algo absurdo? Então vamos pensar sobre isso. Asaf disse, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Versículo 3, porque eu acumulava inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade desses ímpios. Isso com certeza já aconteceu com muitos cristãos, né? Ele se dedica integralmente ao serviço a Deus, evangelismo, a limpar o chão da igreja, limpar o banheiro da igreja, ajudar as crianças, ajudar os jovens, ajudar o pastor a preparar o sermão, quem sabe, ajudar os jovens, etc, etc. E muitas das vezes não existe uma recompensa, e muitas igrejas não têm, digamos assim, um salário para todas as pessoas que cooperam. A pessoa deixa de estudar, quem sabe, um novo idioma, deixa de fazer um curso, deixa de investir na sua vida para dedicar integralmente ao serviço a Deus. E muitas das vezes ele não prospera como um ímpio que vive 24 horas para ficar mais rico, ter mais dinheiro e preocupa só consigo mesmo. Mas a proposta desse vídeo aqui hoje é apresentar algo que os amigos de Jó não conseguiam ver, que é a teologia
que parece até contraditória, mas não é. Muitas das vezes, o juízo de Deus vem em forma de prosperidade. Chocante, não? Muitas das vezes o juízo de Deus vem em forma de uma espécie de paz e saúde. Você pode estar se perguntando, mas como? Porque a lógica geralmente de maldição é algo ruim, não é? Algo que causa dor. Porque a maioria das pessoas tem essa ideia de que os juízos de Deus só se manifestam com câncer, com doença, com isso, com aquilo. Perca de emprego, dificuldade financeira. A maioria das pessoas dizem, é juízo de Deus, isso aí é punição de Deus. E eles não conseguem ver na prosperidade e na saúde também um juízo de Deus. Deus abandonando pessoas e elas enriquecendo e se tornando, versículo 4, corpo esbelto e saudável, livres de fardos cotidianos impostos a todos os mortais. Isso daqui foi bastante confuso para Asaf, porque ele tinha uma espécie da teologia da retribuição, baseada em Deuteronômio 28, digamos assim, nos juízos que Deus avisou que aconteceriam quando ele deu a lei, etc. Ele começou a duvidar da soberania de Deus, do controle de Deus sobre todas as coisas, porque ele olhava para pessoas pecando loucamente e nada de mal acontecia com eles. Então a inveja começou a brotar do seu coração. Quantos cristãos não são assim? Observam cantores vendendo milhares e milhares de CDs, seus vídeos e suas publicações tendo milhares e milhares de interações, eles viajando por todo o Brasil, tendo uma agenda muito cheia, apertada, parece que ele prega em 3 igrejas por dia, canta em 2 igrejas por dia. E muitas vezes ele sente inveja, porque ele vive uma vida totalmente, completamente dedicada a Deus, uma vida piedosa. E aqueles que são ímpios, aqueles que cantam músicas para incentivar os jovens a usar drogas, fazerem sexo sem nenhum compromisso, aqueles que cantam músicas para fazerem as pessoas se sentirem importantes, para afagarem seu ego, aqueles que cantam músicas para divertir a carne, para, quem sabe, criar um sentimento de vingança no coração de alguém. Aqueles que cantam esse tipo de música prosperam. E o Asaf do século XXI, o cantor reformado, o cantor bíblico, o cantor que não vende seus princípios, às vezes começa a ficar triste, entristecer-se. Essa tristeza produz amargura e amargura faz com que ele comece a sentir inveja. Aí ele começa a pensar, nossa, seria bom mesmo se eu fosse tão famoso. Nossa, será que eu seria mais feliz se eu tivesse tantos seguidores, tantos fãs? Se eu fizesse tantos shows? E se eu vendesse mais CDs, etc. Outros começam a pensar, nossa, deve ser muito bom ser aquele pregador. Olha quantas igrejas ele vai. Olha quantos livros ele vende, etc. Mas o que eu quero trazer hoje aqui é que muitas das vezes o juízo de Deus manifesta-se em saúde e prosperidade. É assustador pensar nisso, mas é verdade. Tem pessoas que são abandonadas por Deus, amaldiçoadas. Sabe, com o avanço da ciência, tem pessoas que são tão ricas e têm tanto dinheiro para consultar médicos que ela tem uma pílula para cada problema da sua vida. Uma pílula para falta de sono, ele tem. Uma pílula para alguma dor de cabeça, ele tem essa pílula. Uma pílula para acabar com a tristeza, ele tem essa pílula. Uma pílula para cortar a ansiedade, ele tem essa pílula. Então ele vai produzindo, através dos avanços científicos de medicamentos, tudo aquilo que ele deseja para ter uma saúde perfeita e um estado mental de
perfeita paz, entre aspas. Então ele produz através de medicamentos tudo o que ele precisa. E muitos dizem, eu sou abençoado por Deus porque tudo na minha vida está perfeitamente bem. Estou saudável e minha mente está tranquila. E quem disse que isso significa que essa pessoa é salva? E quem disse que isso significa que essa pessoa está indo para o céu? Uma das coisas mais tristes que existe é a pessoa viver diferente dos exemplos de Atos dos Apóstolos, diferente de Cristo, achando que a sua prosperidade material significa a bondade de Deus e a mão bondosa de Deus lhe protegendo. Não. Essa pessoa e muitas pessoas hoje em dia vão ter uma vida perfeita aqui neste mundo. E quando eles fecharem os olhos e abrirem novamente na eternidade, estarão no inferno. Assim como aquela parábola do rico e do Lázaro. Você se lembra? É muito triste a teologia que muitas pessoas ensinam hoje em dia, como se o sucesso financeiro, a saúde física, os bens significassem verdadeira piedade. Existem cristãos prósperos? Existem. Existem cristãos que têm bonança, fartura, uma vida financeira equilibrada, estável? Sim. Mas isso, na maioria das vezes, não simboliza a mão de Deus, a aprovação de Deus. Quantos ministérios, quantas igrejas, quantas pessoas construíram a sua vida inteira sobre areia. Areia. Muitos podem dizer que, seguindo as leis do país e cumprindo todas as regras fiscais, eles se tornam um bom cidadão e alguém que está construindo a sua vida financeira, sua vida familiar sobre a rocha. Não. O que Jesus nos convida é muito mais profundo que cumprir leis humanas. Sabe, uma das coisas mais tristes é pessoas que não têm vida de oração. Não têm um tempo reservado para estar a sós com Deus. E eu estou falando disso, é triste isso, mas tem pessoas que não têm nem 2, 3 anos de vida devocional seguidos. A vida da pessoa é um desastre. Ela busca o Senhor durante um tempo, depois abandona a Deus. Tira férias de Deus. Não, eu já orei demais, já leu a Bíblia demais. E não entende o abismo que está entrando. Consequência disso. Sabe, lugares escorregadios. É triste. Versículo 18. Na verdade, tu os colocas em terreno escorregadio e os fazes cair na destruição. Sabe, tem muitas pessoas que têm inveja daquele cantor gospel famoso, que tem milhões de seguidores. Não sinta inveja, você não sabe o quão perigoso é o lugar que ele está. Ele pode destruir toda a sua carreira em um só dia. Ele já está abandonado por Deus. Tudo que ele faz é uma religiosidade hipócrita, falsa. É possível simular piedade? É claro! Existem momentos na história da igreja onde a piedade é lucrativa. É lucrativo ser piedoso, imitar, copiar pessoas piedosas. E muitas pessoas fazem isso. Mas logo, logo a máscara cai, a soberba aparece e o que estava ali escondido no coração aparece. Porque muitas pessoas, para se aproximar de grandes ministérios famosos, eles demonstram uma suposta piedade e humildade, mas na verdade é tudo máscara. E Deus está distante deles. Estão saudáveis, têm prosperidade, tudo na sua vida dando certo. Mas Deus está distante dessas pessoas. E então eles enriquecem, ficam famosos e com uma só palavra, eles destroem a sua vida. Num único dia. Perdem tudo. São humilhados
e alguns até morrem, porque a sua arrogância é tão grande, a sua soberba, a sua falta de piedade é tão grande, que achando que construiu a sua vida na rocha, começam a dançar na sua casa sobre a areia e de repente tudo desmorona. Tudo desmorona. Parece contraditório, não? Amaldiçoados são os prósperos e saudáveis. Sabe, alguém num leito de um hospital. Dificilmente vai pegar um carro e sair dirigindo cheio de arrogância a toda velocidade, ou vai dizer coisas inapropriadas. Cristão, agradeça pela doença, agradeça pela escassez, agradeça pela dificuldade, porque na maioria das vezes ela é uma bênção de Deus para nos livrar de nós mesmos. Muitas pessoas não têm ideia que tipo de pessoas elas seriam se fossem famosas e ricas. Não têm ideia o quanto seu coração mudaria, o quanto ela se tornaria arrogante, o quanto ela se afastaria de Deus. Tem pessoas que se tivessem milhões e milhões de dólares, de reais na sua conta bancária, nunca mais fariam nenhum devocional, nunca mais dobrariam o joelho no chão, nunca mais agradeceriam antes de comer, nunca mais. E se você é cristão e colabora na sua igreja, verifique, pergunte a si mesmo se você não está sendo tentado nessa área. A inveja é algo que destrói muitos cristãos, afasta muitos cristãos do corpo de Cristo. Faz pessoas começarem a questionar, será que o que eu estou fazendo aqui tem algum valor? Ou eu deveria estar investindo em mim, buscando realizar meus sonhos, ganhar mais dinheiro, etc. Aqueles que vivem buscando a Deus estão plantando algo que o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói. Estão comprando tesouros eternos, buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Sabe, Asaf poderia ver alguém andando na rua com a carruagem, saudável. E quem sabe ele estava doente, com problemas financeiros e cheio de perguntas e dúvidas na sua mente. Talvez essa é a sua situação hoje. Você olha para o mundo e começa a sentir um pouco de tristeza. Afinal, tem mulheres que se vestem de maneira imoral e têm mais seguidoras. Elas vendem coisas que não agradam a Deus e falam como o mundo e fazem concessões e são mais famosas. Talvez isso te entristece, mas saiba que é só lugar escorregadio. É só um lugar perigoso que essa pessoa está. E a qualquer momento, a ira de Deus irá destruir todos esses ímpios. Faça como Asaf. A quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Eu acredito que Asaf viu o inferno. Como são destruídos de repente, absolutamente tomados de terror. Quando Asaf viu, talvez numa visão, talvez uma compreensão na sua mente, do destino, do final de todos esses ricos saudáveis, fartos de dinheiro, sem nenhum problema,
aparente aqui neste mundo, quando ele viu o destino dessas pessoas, quando o meu coração estava amargurado, no meu íntimo eu curtia a inveja. Era eu, um insensato e arrogante. Então ele percebeu a loucura que eram aqueles pensamentos de inveja. Eu era semelhante a um animal irracional. Que nós possamos dizer hoje: ó Senhor, Tu és meu tesouro, Tu és meu Deus, a rocha da minha salvação. Quem tenho no céu senão a Ti? Na terra nada mais desejo além de estar junto a Ti. Que o Senhor tire todas as ilusões pecaminosas do nosso coração. O mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Como foi cantado hoje, de que me vale essa bonança do lado de fora dessa embarcação? Se ali na proa está alguém que sabe muito bem de todas as tormentas do meu coração. É melhor estar no barco com Jesus do que numa suposta bonança, uma falsa paz, longe de Jesus. Vem, cristão, entra no barco e navegue para onde o Senhor soberanamente te enviar. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele o fará. Feito Lipas, só lhe deu glória.